are experimenting on human subjects. This cannot be left home. My source. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu vim trazer aqui a introdução, tá? A explicação sobre a build de sobrecarga elemental. A build é focada em dano elemental de choque. Vou apresentar para vocês as vantagens da build, tá? A vantagem dela é para enfrentar inimigos no endgame, tá bom? Para fazer aí os Monolith e os Silos já no high end aí, nos níveis mais difíceis. Profissional ou até pesadelo, tá bom? Eu vou apresentar para vocês os equipamentos essenciais. Depois eu vou mostrar para vocês a build na prática funcionando em algum dos monólitos aqui que eu vou escolher, tá ok? Vamos começar pelos equipamentos. Capacete. Óculos de proteção MyFly, certo? O nosso item de efeito único. A contagem da ativação de sobrecarga de energia mais 1 e dano de sobrecarga de energia 30%. Máscara do protetor, tá? Ela faz parte do conjunto de 4 peças. A máscara do protetor, camiseta do protetor, calça do protetor e sapato do protetor, certo? Os 4 conjuntos aí. Primeiro bônus do conjunto é redução de status, tá? O que vai trazer pra gente aí uma resistência, certo? Ela vai dar um aumento de resistência. O segundo status é o dano elemental, em mais 8%. É o que vai trazer o dano para a build. O terceiro ali é cada acerto de arma concede um acúmulo de energia de mutação. Cada acúmulo de energia de mutação concede 1% de dano elemental. Tá? Seja ele choque, fogo, gelo. O efeito pode ser acumulado até 20 vezes. Então, ou seja, a gente acaba conseguindo um 20% de dano. Recarregar remove metade do acúmulo, ou seja, se a gente recarregar, vai reduzir metade desse acúmulo, tá ok? Então, se ele tiver 20%, ele vai cair para 10%. O quarto bônus aumenta o máximo de acúmulos de energia de mutação em 10. Concede 2 acúmulos adicionais ao atingir um ponto fraco. Então, sempre que você atingir um ponto fraco, você vai ter um adicional na energia de mutação. Ou seja, a sua mutação vai ficar ativa por mais tempo caso você venha a atingir ponto fraco, tá bom? O item na luva, eu escolhi a luva do Renegado, tá? Vou explicar para vocês o porquê. Ela dá velocidade de recarga mais 15. Na arma existe uma calibração, na qual eu ainda não consegui um atributo de calibração que chama calibração de submetralhadora pesada. Ela aumenta a capacidade do recarregador em 60% e diminui a velocidade da recarga em 50%. Por isso que eu optei por estar pegando a luva do Renegado. Ela aumenta ali 15% da minha velocidade de recarga, tá bom? Mas enfim, ainda não consegui esse atributo de calibração. Eu ainda estou atrás dele. Se vocês verem ali, ele está precisão e estabilidade mais 6, dano crítico e dano elemental mais 6%, tá bom? A arma principal, tá? É MPS-7 Espaço Sideral. Essa arma ela é focada em dano de choque, tá bom? A arma secundária é a AWS 338 Bingo, a Sniper. E a arma de corpo a corpo é o cacetete elétrico. Enfim, apresentei para vocês os itens principais. Eu vou voltar em cada um deles para apresentar para vocês as modificações, ok? O capacete no óculos. A gente vai ter a modificação especialista em mutação, tá? Se você ver ali, ele está com o sufixo talento. Para o efeito de atributo ser dano elemental. O efeito de núcleo dessa modificação é menos 25% do alcance, 10% de cadência de tiro e 20% de dano de status. Na máscara, trovoada, com sufixo talentos. O efeito de núcleo, ativar sobrecarga de energia 20 vezes. O próximo ataque invoca um trovão celestial. O dano de choque de 200% de intensidade psíquica. Ou seja, o trovão que cair, o raio que cair, vai cair com mais 200% de intensidade psíquica. O efeito de atributo é talentos, dano elemental. O torso, eu coloquei uma comum, cara, por causa do dano de status, tá? Ressonância flamejante, com o sufixo talento também, efeito de núcleo, 12% de dano de status e efeito de atributo, dano elemental. Eu repeti ela na calça, ressonância flamejante também, por causa do dano de status. A luva, eu coloquei sobrecarga elemental, com sufixo talento, o efeito de núcleo, dano elemental em mais 18%.
E o efeito de atributo ali por ser talentos é também dano elemental. Avanço protegido no calçado, sabe? O efeito de núcleo não sofrer dano por 4 segundos concede 20% de dano corpo a corpo, dano de arma ou dano de estado por 30 segundos. O efeito reinicia quando a duração termina. O efeito de atributo, talentos, dano elemental. Então, se você não sofrer dano por 4 segundos, você tem um acréscimo aí de 20% de dano, ok? A arma, na MPS 7. A modificação choque estático, sobrecarga de energia, tá? É específico, você pode colocar ela com talentos também, para dar dano elemental. O efeito de núcleo é duração de status sobrecarga de energia em menos 50% e o dano da sobrecarga mais 20%. O efeito de atributo, no caso dessa modificação por ela ser sobrecarga, é dano de sobrecarga de energia mais 3%. Mas se ela for talento, o efeito de atributo vai ser dano elemental, beleza? Na AWS Bingo, eu estou usando amplificador de vulnerabilidade com sufixo na mosca. Tá? O efeito de núcleo, na mosca, adiciona vulnerabilidade em 8%. E o efeito de atributo, dano crítico em alvos com na mosca, mais 10,8% ali, porque ela está tier 3, nível 3. Tá? Se caso você não conseguir esse com o sufixo na mosca, você pode usar ela com precisão, que ela aplica um efeito de atributo de dano de ponto fraco. O cacetete elétrico. Difusão de choque, sobrecarga de energia, modificação, o efeito de núcleo é ativar sobrecarga de energia, aplica status de sobrecarga de energia em um inimigo num raio de 10 metros do alvo. Prioriza inimigos que não são afetados pelo status de sobrecarga de energia, ou seja, ele vai criar uma corrente elétrica entre os inimigos que não tiver o status de sobrecarga de energia. Beleza? A incubadora. Aprimoramento de arma automática, tá? Dano aumentado em 20% ao usar submetralhadoras, certo? A nossa arma principal é uma submetralhadora. Aprimoramento de longo alcance, aumenta o dano em 20% ao usar fuzil de precisão ou besta. A nossa arma secundária é um fuzil de precisão. Cara, como eu tô num cenário que é para novato, algumas modificações aqui da incubadora vai estar diferente dos outros cenários, tá? Porque eu não sei, o jogo ele permite assim, então para novato é diferente dos outros cenários. Essa aqui em específico é uma que não tem nos outros cenários, ela só tem quando é um servidor de novato. Como eu criei esse personagem para jogar junto com os amigos, ele não é o personagem principal, eu notei essa diferença, então essa mestre mutação ele não tem nos outros cenários a não ser no cenário de novato, tá? Enquanto a mutação estiver presente, o dano contra magníficos, chifres elites mais 50%. Se eu não tiver errado, nos outros cenários, essa aqui ela foi substituída por uma que dá escudo. Sempre quando você ativa a mutação, ela vai te gerar um escudo. Combo tático, dano de arma mais 25% por 4 segundos após trocar de arma ou recarregar. Aprimoramento de status, atingir um ponto fraco, dano de status aumenta em 25% por 3 segundos. Supressão contínua, derrotar um inimigo com dano contínuo, aumenta o dano contínuo em 20% por 10 segundos, podendo acumular em até 3 vezes. Impacto transitante, após derrotar um inimigo, dano de sobrecarga de energia aumenta em 25% e dano elemental de choque aumenta em 18% por 15 segundos. Eu não sei se essa aqui também troca conforme a demanda do cenário, tá? Depois eu vou dar uma olhada, vou analisar e qualquer coisa eu trago para vocês aí, eu deixo alguma coisa na descrição ou no comentário, tá bom? E o último é o caçador de recompensas. Após derrotar um inimigo ou uma unidade que você marcou, dano de arma mais 25%, dano de ponto fraco mais 35% por 15 segundos. Ok? Cara, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa para apresentar para vocês. Enfim, eu vou mostrar ela na prática. Vocês tirem as conclusões. Se vocês tiverem algo a acrescentar, algo que vai melhorar ela, fica aberto, tá ok? Vamos para a prática. Eu vou escolher o Monólito da Ganância, o Caçador Voraz no profissional para a gente fazer. Fiquem aí com
É isso, rapaziada. Valeu. Se alguém tiver alguma dica, alguma sugestão pra estar melhorando aí, tá? Alguém tiver mais conhecimento do que eu, fiquem à vontade. Forte abraço. Até a próxima.